Nesse vídeo eu vou te explicar o que é a margem líquida, qual a sua importância na análise fundamentalista e como interpretá-la na empresa e como comparar com outras empresas também. Mas antes disso eu te peço uma curtida para ajudar esse vídeo aqui a chegar a mais pessoas e para me ajudar um pouquinho também. E eu também te convido a se inscrever no canal. Se você não curtir esse vídeo, eu nem vou continuar ele daqui. Pronto, falei. A margem líquida é uma medida de lucratividade utilizada para avaliar a eficiência operacional de uma empresa. Ela representa a porcentagem do lucro líquido em relação à receita total da empresa. Em outras palavras, é a proporção do lucro líquido que a empresa obtém em cada real de receita gerada. A fórmula para calcular a margem líquida é a seguinte: margem líquida é igual a lucro líquido dividido pela receita líquida vezes 100. Isso aí vai te entregar uma porcentagem. Analisar a margem líquida se torna simples quando a gente leva em consideração alguns pontos. 1. Saúde financeira. Uma margem líquida alta geralmente indica que a empresa é capaz de gerar lucros significativos em relação à sua receita. Isso é um sinal positivo e indica uma boa saúde financeira da empresa. 2. Comparação setorial. Um erro que você não pode cometer é analisar e comparar a margem líquida de uma empresa de energia elétrica, por exemplo, com uma empresa do setor de tecnologia. A análise da margem líquida deve ser feita em comparação com outras empresas do mesmo setor. Cada setor tem suas particularidades e o que pode ser considerado uma margem saudável em um setor pode não ser o mesmo para outro. Comparações então setoriais, elas ajudam a avaliar o desempenho relativo da empresa com os seus pares. 3. Tendência ao longo do tempo. Acompanhar a evolução da margem líquida ao longo dos anos é importante para entender se a empresa ela está melhorando sua eficiência operacional ou enfrentando desafios. Se a margem líquida está aumentando, pode indicar que a empresa está controlando seus custos e aumentando a sua lucratividade. Isso é sinal de eficiência. Por isso que eu gosto de trazer nos meus vídeos de análise fundamentalista o histórico dos últimos 5 a 10 anos dos indicadores. Olhar pontualmente o valor do indicador de uma empresa não traz muitas informações, mas olhar um histórico do passado aí de 5 anos já traz muitas informações, não é verdade? 4. Fatores que impactam a margem líquida. A análise da margem líquida ela deve ser feita em conjunto com outras métricas financeiras e operacionais. Por exemplo, uma margem líquida alta pode ser positiva, mas se a empresa estiver acumulando muitas dívidas para atingir esse resultado, pode representar um risco financeiro lá na frente. Então, analisar indicadores de endividamento juntamente com indicadores de eficiência e rentabilidade é uma boa forma de ter uma visão mais ampla da empresa. 5. Compreender os motivos das variações. Se a margem líquida ela está diminuindo, é importante investigar os motivos por trás dessa queda. Pode ser devido ao aumento de custos, queda nas vendas ou outras razões operacionais ou até mesmo a ciclicidade do setor que a empresa está inserida. Só que agora, como saber se uma margem líquida ela é boa ou ruim? Não há um consenso a respeito do que seja uma margem líquida ruim, boa, ótima ou aceitável. No geral, quanto maior, melhor. E por isso que é essencial comparar com empresas dentro do mesmo setor. Mas a maioria dos analistas falam que uma boa margem líquida está acima de 10%. Cuidado com isso aí, tá? Porque isso é só um norte, não necessariamente é uma verdade absoluta. E na dúvida, pegue todas as empresas do mesmo setor e crie um ranking e veja quais são as que possuem as maiores margens. Calma que eu vou te mostrar um exemplo logo em seguida. Deve-se levar em conta também que algumas empresas acabam sacrificando o resultado de suas margens para alcançar maior espaço no mercado, resultando então em maiores lucros lá na frente. Mas em caso de queda constante, existe um sinal negativo de que a concorrência está aumentando e ganhando market share e essa empresa perdendo market share. Agora que você já aprendeu o conceito dela, vamos para a prática analisar algumas empresas. Eu costumo fazer da seguinte forma: primeiro eu entro no site Status Invest, vou lá em ações, depois em busca avançada, depois vou lá em setores e escolho o setor que eu quero analisar, depois o subsetor e depois eu clico em buscar. Depois eu clico para selecionar as empresas pelo ranking da maior margem líquida para menor e de cara a gente já percebe que tem uma empresa que está com uma margem líquida muito discrepante das outras e aí eu já ligo aquele botãozinho de alerta para essa empresa. Então eu vou lá, entro naquela empresa para ver os outros indicadores e logo no início já vejo que não tem nem gráfico de cotação dos últimos 5 dias, sinal de que tem muito poucas negociações dessa empresa e provavelmente a sua liquidez média diária é muito baixa. Aí abaixando mais a tela, a gente confirma que realmente a liquidez dela é extremamente baixa e só por aí eu já não investiria nela, mas descendo mais um pouco a gente percebe que existem muitos indicadores com sinais negativos, até mesmo PVP, sinal de que o patrimônio da empresa provavelmente é negativo.
mas antes a gente abre o gráfico histórico da margem líquida para analisar e percebemos que nos últimos anos ela teve vários momentos com margem negativa e só agora que a margem está alta desse jeito. Depois disso, a gente vai lá embaixo e confere a informação do patrimônio negativo e acaba confirmando. Ela tem um patrimônio negativo e uma dívida positiva. Então, para mim, é um fumo na certa. Essa empresa, então, eu já descartaria ali de cara. Depois disso, então, a gente volta para a página anterior e já começamos a achar boas empresas ali no topo, como a TAS, a VEG, a Home. E aí a gente vai selecionando as boas empresas com boas margens líquidas, mas sempre analisando com outros indicadores, como a liquidez, o PVP, o PL, o ROI, e aí o grau de endividamento também entra nessa jogada. Só observa aqui comigo a margem líquida da VEG. Olha só, ela sempre teve margem líquida acima de 10% e nos últimos anos a margem líquida dela vem crescendo. Então a sua eficiência vem crescendo. E aí você faz isso para todos os setores, escolhe aquelas empresas que possuem bons indicadores e que estejam alinhadas ali com seus objetivos. E aí, entendeu o que é margem líquida? Parece difícil, mas depois que você aprende o conceito dos principais indicadores ali, o processo se torna bem mais fácil. Mas se você ainda ficar com receio de escolher suas próprias empresas, eu sou consultor de investimentos autorizado pela CVM, presto consultoria de investimentos. Então eu posso montar a sua carteira de investimentos e te livrar dessa parte chata aí, entre aspas, né, da seleção dos ativos, porque eu adoro, eu botei entre aspas porque eu adoro. Então o link está aqui na descrição, é só você clicar lá ou também está no comentário fixado. Clicando lá eu vou te explicar o passo a passo como que eu vou montar a sua carteira e também vou disponibilizar um curso para você aprender tudo sobre o mercado também, beleza? Espero que tenha gostado, se gostou não esquece daquela curtida não e ó, um grande abraço!